Olá! Hoje vou trazer uma breve explicação sobre a carta de 1 Pedro, onde aparentemente Cristo foi pregar no inferno. Será que o texto diz isso mesmo? Vamos à resposta? Aqui em 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 ao 20 é um texto muito interessante. Quando nós fazemos uma análise contextual, lendo dos versos 18 a 20, e respondendo algumas perguntas, nós percebemos que aqui não existe nenhuma possibilidade de Cristo descer em espírito ao inferno e pregar aos antediluvianos no inferno. Isso é uma interpretação bem antiga. Ainda há pessoas que creem nessa interpretação, mas até mesmo hoje, vários imortalistas que creem na imortalidade da alma já não usam mais esse texto. Por quê? Porque seria uma contradição com o ensinamento bíblico. Por exemplo, durante a morte não há mais oportunidade de salvação ou perdição. O destino da pessoa é decidido em vida. Isso é muito claro na Bíblia, especialmente em textos como 2 Coríntios 6:2, Hebreus capítulo 3 versículo 13 a 15. Então, vamos fazer algumas perguntas e buscar a resposta. Primeiramente, no verso 19 é dito assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Eu tenho que identificar primeiro quem pregou, quem são esses espíritos em prisão e que prisão é esta. Então vamos identificar essas três coisas. Vamos identificar primeiro quem pregou. Aqui no verso 18 fala assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, Cristo foi morto na cruz, mas vivificado no Espírito, no qual, ou seja, por meio de quem ele pregou. É por meio do Espírito mencionado aqui no final do verso 18. Vivificado no Espírito no qual, ou por meio do qual, foi e pregou aos espíritos em prisão. Então este Espírito que ressuscitou a Cristo e que pregou aos espíritos em prisão, não é o próprio Cristo, é o Espírito Santo. É por isso que algumas traduções da Bíblia já traduziram o termo Espírito com letras maiúsculas no final do verso 18. Por quê? Porque contextualmente é o Espírito Santo. Segundo, questão: quem são esses espíritos em prisão? O próprio verso 20 fala, nos dias de Noé. O termo espírito nesse texto se refere a seres humanos quando estavam vivos nos dias de Noé. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14 versículo 32 e Hebreus capítulo 12 e versículo 22 e 1 João capítulo 4 e versículo 1. O termo espírito em alguns casos pode se referir a seres humanos vivos, ou pode ser o fôlego de vida, mas não é uma entidade material fora do corpo, que sobrevive em forma consciente. Então aqui, esses espíritos em prisão são identificados como os antediluvianos. E por que prisão? Porque de acordo com o Provérbios 5:22, o pecado prende o indivíduo em suas cordas, e como que o Espírito Santo pregou os antediluvianos. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, chama Noé de pregador da justiça. Então o que o texto está dizendo? Que Cristo, por meio do Espírito Santo que ressuscitou, ele pregou por meio de Noé aos antediluvianos, o plano da salvação. Espero que você tenha entendido essa passagem.